Boa noite. Eu me chamo Eduardo Capel e hoje vou comandar a bancada do desabafo final. Começo colocando em votação o vídeo do nosso último programa. O vídeo está em discussão, o vídeo está em votação, favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. O vídeo foi aprovado por unanimidade e de imediato passamos ao período das comunicações. Eu gostaria que os convidados fizessem um breve histórico das suas vidas, com um currículo resumido, por favor. Doutor Alex, o senhor tem 2 minutos. Meu nome é Alexander Togni Diniz, sou advogado, sou sócio cofundador da Marcos e Diniz Advocacia, sou especialista em Direito do Trabalho, especialista em Direito Previdenciário e especialista em Direito Público. Muito obrigado, doutor. Doutor Tiago, nosso deputado, por favor, 2 minutos. Satisfação estar aqui participando desse programa, Eduardo. Eu sou médico, na verdade tenho uma biformação, fiz medicina e direito e estou deputado estadual. Tenho uma atividade também como professor universitário de medicina legal e estamos aí à disposição para discutir os assuntos atinentes aí à nossa sociedade. Muito obrigado pela presença. Doutor Fabiano, por favor, sua apresentação. Boa noite, doutor Eduardo. Meu nome é Fabiano Weber, sou formado pela PUC-RS, atuo no Direito do Trabalho, especialista em Direito do Trabalho, trabalho dentro do sindicato e também sou empresário. E mais, trabalho só defendendo empregado. Então eu vivo naquele limbo e estou aqui para contribuir com vocês. Muito obrigado. Gabriel, por favor. Olá, Eduardo, tudo bem? Meu nome é Gabriel Conrad, eu sou empresário, sócio da Media Growth. E a Media Growth ela é uma empresa fundada para ajudar empresas, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, a chegarem no seu objetivo, que é venda e performance. E hoje eu estou aqui participando desse programa maravilhoso, que é a estreia hoje. Vamos lá. Muito obrigado pela participação. Doutor Fabiano Weber, advogado, empresário, lojas de armas, rede de clubes de tiros, rede de barbearias, uma inaugurou recentemente aqui na CIS Brasil, não é, doutor? E administrar tantas frentes, e ainda em segmentos diferentes, não deve ser fácil. Na realidade não é muito fácil, né? Mas eu sou natural de Porto Alegre, hoje moro em Santa Cruz do Sul, né? Como falei, estudei aqui na PUC-RS e fui criado no comércio, né? Então, a partir disso, seja na advocacia, seja na arma, seja no cabelo, eu apliquei toda a experiência que eu tive desde lá do início, né? Porque a grande verdade é que eu, como todo jovem que vive às margens da sociedade, né? Ou vive numa vila, a primeira coisa que ele quer quando faz 18 anos é se casar e sair de casa. E não foi diferente comigo, né? Eu saí aos 16 anos de casa, tive a minha família, sustentei ela, e fui criando uma experiência, na medida que, através de uma provocação, fiz o vestibular, cursei na PUC e acabei aplicando tudo que eu aprendi lá atrás, seja na advocacia, como falei, seja no clube de tiro, seja na loja, ou até na própria rede de barbearia, que muito em breve vai sair agora, acho que daqui a um mês ela vai virar franquia também. Não sei se os convidados perceberam, mas existe uma contrariedade. O doutor Fabiano, ele agrada gregos e troianos. No momento que está advogado trabalhista, trabalha com o público dentro de um sindicato, a grande maioria de esquerda ou de extrema esquerda. Verdade. E, em outro momento, atende um público de direita e extrema direita, doutor, vendendo armas. Como é que tu consegue fazer esse casamento, doutor? Na realidade, a gente tem que saber separar as coisas, né? A convicção, ela é só nossa. É que nem ética e moral, né? A ética, ela é muito individual, a moralidade é para todos. Então, como eu falei, embora eu esteja na advocacia também com o escritório, e a própria Ordem dos Advogados fale que é uma prestação de serviço, um serviço de meio e não de fim, né? Ou seja, não é um comércio, que é até uma hipocrisia, porque hoje aparece um monte de advogado fazendo um monte de propaganda, né? Eu até acho que isso aí é para tirar os novos e deixar os antigos perpetuando no espaço. Eu sempre apliquei em todas o espírito de comerciante.
E a partir desse espírito de comerciante, eu vou vendo aonde o mercado está deficiente. Na época era clube de tiro, nós somos a primeira franquia de clube de tiro do Brasil e quem sabe do mundo, franquia mesmo. Antigamente o pessoal, até brinco, atirava em morro, né? E por vezes nem tinha banheiro, ia no mato mesmo. E hoje não, hoje através da própria CTK existem mais franquias, mas acredito que nós somos a maior aí do país. Então, na realidade, eu sempre olhei para o negócio. Doutor, o senhor atua em várias frentes de segmentos diferentes. O que o senhor consegue aplicar em todas? É o que eu falo. Semana passada eu estive na faculdade, na Unisc, fazendo uma palestra. E essa palestra, o nome da minha palestra é Advocacia Nua e Crua, né? Porque eu aplico em todas elas o persuadir. Eu acho que a persuasão é o que existe mais forte. Ou seja, eu estava falando para os alunos lá, vocês têm que aprender a vender. Não existe administrativo que sobreviva sem venda. Não existe. Existe administrativo que ele sobrevive por um determinado tempo, mas se não tiver a venda, não tiver o volume, e não é diferente na advocacia. O advogado hoje que se forma e tem uma ação, 2 ações ou 3 ações, ele não sobrevive. É por isso que viram Uber. E veja bem, eu falo isso na faculdade, o pessoal fica meio abismado, mas eu não falo em relação ao demérito de ser Uber. Eu falo em relação a pessoa investir 150, 200 mil reais numa faculdade e exercer uma função que só precisa da carteira B. Então, seja na advocacia ou no próprio Uber mesmo, se não tiver volume, não vai. A pessoa que vai lá no clube de tiro e dá um tiro só, ela não é lucrativa para nós. A pessoa que dá 100, 200 tiros é lucrativa. Eu tenho um plano, por exemplo, vou dar só um exemplo, tá? Eu tenho um plano hoje dentro da rede de barbearia que vai virar franquia, que o corte de cabelo ou a barba sai R$24,50. Aí daqui a pouquinho o doutor pode perguntar para mim, tá, mas vale a pena para ti? Não vale a pena para mim, se eu ir lá na ponta da linha. Mas eu faço com que as minhas barbearias tenham volume e eu não fique na mão, por exemplo, agora eu vou dar um exemplo, de barbeiros. Né, porque existe, agora não vou saber o número da lei, não vou lembrar, mas existe uma lei que eles podem ser autônomos, ou seja, eles não têm vínculo de emprego. Então, por vezes, quando a gente faz até numa cidade muito pequena, eles usam a rede, fazem os clientes e vão embora. Então, com esse plano que me traz volume, eu também trago a fidelidade para junto com a rede. Então, além de ser R$24,50, a pessoa pode usar em qualquer unidade que tiver, pode compartilhar 100%, então eu sempre vou usando ou sempre vou pensando maneiras do que o mercado vai absorver melhor. Eu acho que é por isso que as coisas vão andando aí no sucesso. Estava falando pro doutor aqui que hoje eu vendo mais material bélico do que na época do Bolsonaro. Que o PT, né, ele quando o presidente Lula entrou, ele parou o mercado por um ano. Então, aquelas lojas que eram fracas, elas acabaram quebrando. Né? Eu só consegui resistir porque eu tenho advocacia e tenho outros negócios. Eu comecei a fomentar o negócio. Aí eu consegui sobreviver. Então, para te ter uma ideia, mais de 1.500 lojas fecharam no país. E aí eu passei aquele período das trevas. E após o período das trevas, agora na realidade, não estou nem em voo de cruzeiro. As lojas estão que nem um foguete mesmo, porque aumentou a insegurança e as lojas de pequeno porte, que antigamente, com perdão da palavra, era uma prostituição, acabaram quebrando. Então, resumindo, é isso. É venda e persuadir. Se eu pudesse dar um conselho para todas as pessoas, para todos os jovens que vão olhar aqui o programa, é persuadir. Não adianta a gente ter uma alta técnica, que é diferente do médico, ter uma alta técnica se a gente não sabe descer até o nosso cliente, até o senso comum. Não adianta eu chegar aqui e falar juridiquês, eu faço isso, faço aquilo, as pessoas não vão entender. Então é isso que eu levo em todas as frentes que eu faço. Claro, com equipes, né? Tem o Rafael que está comigo hoje ali, aqui me acompanhando. Eu tenho uma equipe aí, eu acho, diretamente de umas 50, 60 pessoas. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. A importância da diversificação, né? Tem aquele ditado, doutor Tiago, que não se deve colocar todos os ovos na mesma cesta, porque se ela cai, quebra. Então a diversificação acabou salvando
o nosso empresário, que quando um negócio está indo mal, os outros 3, 4 negócios que ele opera estão indo muito bem, obrigado. E especialista em medicina legal, vamos falar um pouco sobre planejamento familiar, doutor? Vamos lá. Né? Planejamento familiar, ele é fundamental, né? A gente precisa avançar muito no país com relação a isso, porque infelizmente a gestação indesejada é um problema de saúde pública, né? As mulheres muitas vezes não querem ter os filhos. No Rio Grande do Sul, 50% das mulheres que engravidam não queriam ter aquele filho nesse momento. Então, a gestação indesejada e a gestação na adolescência acaba sendo um problema de saúde pública. Essa mulher acaba não fazendo pré-natal e tendo um risco de ter o filho prematuro 3 vezes maior do que a gestante que tem o filho que quer aquela gestação. A sua saúde corre mais risco, porque ela acaba não se cuidando, e a gente acaba tendo uma exigência muito maior de UTIs neonatais e de custo da saúde, né? Então, eu tenho advogado já há muito tempo a questão do planejamento familiar, que é dar a possibilidade às mulheres de escolherem quando e quantos filhos vão ter. E, para isso, ela precisa ter acesso a contraceptivos reversíveis, todos os contraceptivos, mas principalmente os reversíveis, né, mais eficazes, mais com efeito melhor e com menos efeitos colaterais. E a gente tem isso hoje na medicina. Então, essa é a grande novidade desse período agora, dar acesso, por exemplo, às mulheres ao implante subcutâneo. É um contraceptivo, o Dr. Eduardo coloca embaixo da pele e que evita a gravidez por 3 anos. Ele é mais efetivo e eficaz que os outros métodos e tem menos efeito colateral. Então, dessa forma, as mulheres vão poder ter realmente o planejamento familiar dentro do seu escopo, dentro da sua vida, né? E isso vai dar autonomia, isso vai diminuir o feminicídio, né? Porque ela não vai ficar refém daquele marido sob o ponto de vista econômico, né? Então, isso vai dar mais liberdade. Então, a gente tem advogado isso. A gente sabe que esse é um tema espinhoso, né? Tem muitas pessoas, principalmente dentro da política, que se alimentam do assistencialismo, né? Essas pessoas vivem dentro da política, elegem e se reelegem por medidas assistencialistas, a gente estava conversando antes, que é claro que precisam ter, mas precisam ser mais, serem monitoradas pelo Estado. Essas medidas assistencialistas, elas, para alguma parcela até pode-se ter para toda a vida, mas para grande parte das pessoas, a gente precisa fornecer isso por um período, não por toda a vida indiscriminadamente, como tem ocorrido no Brasil. Essa é a minha visão. Mas para dar essa independência para essas mulheres, a gente precisa dar métodos, fazer que elas possam acessar métodos que vão fazer a mudança na vida delas, como a questão dos remédios para evitar a gravidez. Então, essa é a cruzada que a gente tem feito aí, a cruzada pelo planejamento familiar. Só para citar alguns dados, né? O planejamento familiar isoladamente o fator que mais contribui para a evasão escolar. Para a evasão escolar. As meninas saem da escola porque elas engravidam. É verdade. A gente tem um gráfico lá na Restinga que mostra isso, que 96,8% das meninas dos 7 aos 14 anos estavam na escola. Dos 15 aos 17, esse número baixa para 21. E elas saem da escola não é porque elas terminam, é porque elas engravidam. Então, e não queriam engravidar. Então, a gente precisa dar essas condições para poder mudar esse panorama. Muito obrigado, doutor. Como é linda a profissão e a medicina, né? E aproveitando, doutor, a sua especialização em medicina legal, quero trazer um tema bastante polêmico. Um caso famoso que ocorreu na cidade de Canoas, onde um médico, colega do senhor, foi indiciado. Fala um pouco para a gente como foi resolvido esse processo, doutor. A medicina legal, hoje, no estado do Rio Grande do Sul, é uma área que realmente tem avançado muito.
e principalmente tem avançado na qualificação dos profissionais. Então, esse caso rumoroso de Canoas, em que o médico foi indiciado agora por feminicídio, foi desludado, foi descoberto a partir da qualificação do profissional perito criminal que fez o local do crime, que era médico. Ao ver aquela cena insólita da mulher que acabou indo a óbito, que era uma enfermeira com um pote de sorvete, foi verificar o que tinha dentro do pote de sorvete. E descobriu que lá tinha um remédio em alta dose capaz de levar essa mulher a um estado de inconsciência. E após esse estado de inconsciência, ele, anestesista, utilizou medicamentos em altas doses que provocaram um estado de anestesia e o que se segue a ele, que é o estado de coma. Então, essa mulher acabou morrendo em função disso. Mas isso só foi descoberto porque o perito criminal que foi ao local do crime era extremamente capacitado. E eu acho que é isso que a gente tem que enaltecer e que tem evoluído no estado do Rio Grande do Sul. Outro caso muito rumoroso dentro da medicina legal e que o nosso IGP desnudou foi o caso do bolo lá de Torres. Ah, verdade, O bem caso lembrado. do bolo de Torres, né? E que se descobriu 10 anos depois de que a senhora que envenenou a família com um bolo que fez já tinha matado outros familiares. Foi feita a exumação dos outros corpos e se descobriu quantidades que não poderiam, 10 anos depois, quantidades de elemento tóxico que não poderiam estar ali acidentalmente. Então, nós temos sim aspectos muito positivos, tanto da nossa Brigada Militar, quanto da nossa Polícia Civil, quanto da nossa Polícia Penal, quanto do IGP, que tem avançado no esclarecimento de crimes. Não somos ainda, doutor Eduardo, CSI, mas estamos caminhando para isso. Viu? Estamos evoluindo muito. Doutor, projeto pró-hospitais, legislação, o que a Assembleia, seus colegas deputados e o senhor tem feito pelos nossos hospitais aqui no Rio Grande do Sul? Então, a gente tem trabalhado muito na Assembleia Legislativa. Esse é um projeto que foi iniciado por 3 deputados de partidos diferentes, por mim, pelo Cláudio Tatti, que é do PL, e pelo Ayrton Artos, do PDT, que é um projeto de desoneração fiscal. Como é que funciona para os hospitais? Os hospitais fazem projetos que podem ser de reestruturação de área física, de compra de equipamentos ou de consultas e cirurgias, mutirões de consultas e cirurgias. Vão expor para a Secretaria Estadual de Saúde, que vai fazer o checklist da documentação e vai liberar para que o hospital possa captar. Então, o pagador de ICMS, ao invés de colocar o seu recurso, o seu dinheiro no Caixa Único do Estado, ele vai colocar no projeto e vai ter abatimento integral daquele valor que ele colocou no projeto no seu ICMS devido. Isso é transparência, isso é recurso público do imposto, do pagador de imposto na ponta, no hospital da sua região ou da sua cidade, e isso traz também, além da transparência, uma condição dos empresários de poderem fiscalizar ativamente a execução dos seus impostos. Esse projeto foi aprovado na Assembleia Legislativa por unanimidade, ele foi sancionado pelo governador, passou no Conselho dos Secretários da Fazenda do Brasil inteiro, nós tivemos há 2 semanas atrás o decreto regulamentando, e hoje, acabei de vir de uma reunião, em que está saindo a portaria de dizer como é que ele vai funcionar. Então vai ser uma grande janela de oportunidades para os hospitais poderem executar projetos de atendimentos, compra de equipamentos ou então até reestruturação de área física. Vai ser uma janela de oportunidades e que a gente espera que os hospitais tenham projetos e aproveitem isso, né? Isso pode fazer toda a diferença no atendimento das pessoas. É até 0,8% do ICMS do Estado.
Então, no ano de 2026, isso significa mais de 500 milhões de reais colocados diretamente na saúde. E as empresas podem participar destes projetos com até 5% do seu ICMS devido. Então, vai ser uma grande oportunidade aí que os hospitais vão ter. A gente aproveita para se colocar à disposição dos hospitais para estar ajudando a construir junto esses projetos, porque a gente acredita muito nisso. Na participação do pagador de imposto, na participação do hospital, fazendo projeto para a sua comunidade, e esse laço todo, essa construção coletiva, fazendo com que a população possa ter uma melhor saúde. Deputado Tiago, agora eu quero ouvir o doutor Alex. A segurança pública não é um problema só no Rio Grande do Sul, e sim em todo o Brasil. Doutor Alex, nesse sentido, caso o empregado, por escolha própria, se abrigue dentro da empresa em razão da insegurança das vias públicas, isso pode gerar direito ao recebimento de hora extras? Doutor Eduardo, de fato, a questão da segurança pública é um problema em todo o país e não é diferente aqui no Rio Grande do Sul. Antes da reforma trabalhista, os tribunais não tinham entendimento unânime quanto ao ponto. Se aquele tempo que o empregado ficava dentro da empresa, se abrigando, por vezes o próprio empregador, né, o patrão, ele deixava o empregado ficar ali para que não sofresse, né, nas vias públicas, em especial quando o trabalho é noturno. Ficava naquele interstício do ônibus do Corujão, ou sequer tinha acesso ao transporte público, por vezes se entendia que sim, aquilo era tempo à disposição do empregador. Todavia, com o advento da reforma trabalhista, né, a previsão do artigo 4º, parágrafo 2º da CLT, é no sentido que o abrigamento em função da insegurança nas vias públicas, quando por escolha própria do empregado, não caracterizará tempo à disposição do empregador. Logo, também não gerará o direito ao recebimento de horas extraordinárias. Caso a empresa forneça transporte próprio ao funcionário, para ele ir e voltar da sua casa para o trabalho, isso pode ser considerado tempo à disposição do empregador? Entendi. Doutor Eduardo, anteriormente também a reforma trabalhista, e atualmente as empresas ainda fazem isso, mas principalmente em locais de difícil acesso, ou locais que não tinham transporte público, ou mesmo em locais que havia o transporte público, mas para não deixar o funcionário que trabalha em especial período noturno, fábricas, às vezes tem, o pessoal sai 3 da manhã, 4 da manhã, não tem o transporte público. Então as empresas, para facilitar a vida do trabalhador, para dar esse respaldo para o trabalhador não ficar desprotegido em via pública, alcançava então, por meio de ônibus, de micro-ônibus, esse transporte, esse deslocamento. Até a reforma trabalhista, tinha-se o entendimento que esse tempo era um tempo à disposição do empregador, que era o que se chamava de horas em itinere, ou horas em itinerário. Também, com o advento da reforma trabalhista, o artigo 58, parágrafo 2º da CLT, veio então delimitar dizendo que não mais essas horas são tempo à disposição do empregador, logo também não haverá horas extraordinárias. Inclusive, o Tribunal Superior do Trabalho tinha uma súmula que regulamentava, né, de que forma, quais seriam os requisitos para a caracterização dessas horas em itinere. Essa súmula, que era a súmula 90, ela foi cancelada em 2025, também em razão do advento da reforma trabalhista. Então, hoje não há mais falar em horas extraordinárias quando a empresa disponibiliza transporte próprio para os trabalhadores. Doutor, e no caso o transporte fornecido pela empresa para o deslocamento do trabalho para casa e vice-versa, fica o recebimento do Vale Transporte afastado, descaracterizado? Sim, porque o recebimento do Vale Transporte, ele é justamente por força do artigo 1º da Lei do Vale Transporte, aquele destinado para que o trabalhador vá para casa e volte para casa. Inclusive, o trabalhador ele tem uma coparticipação de 6%, limitado ao valor do próprio vale. Então, não teria lógica se manter um benefício de Vale Transporte, sendo que a empresa já fornece esse transporte. Então, seria um direito inócuo que só geraria prejuízo ao trabalhador, porque ele contribuiria com 6% até o limite do vale que teria direito e não poderia usufruir desse vale, porque ele é exclusivamente para o transporte. Casa-trabalho, trabalho-casa. Então, fica afastado nessa hipótese, né, a necessidade do pagamento do Vale Transporte, em razão da empresa fornecer transporte próprio. Muito obrigado, doutor. Eu recebo também na bancada o amigo Gabriel, acompanhado do seu sócio que nos assiste, Matheus. E eu gostaria, Gabriel, que o senhor falasse sobre a importância do tráfego pago para leigos.
Falando de forma ampla, o tráfego pago, na verdade, ele tem muitas diretrizes, né? Ele é importante para conseguir tanto visibilidade para perfis novos ali que não conseguem escalar as suas vendas e seu engajamento, quanto para perfis que precisam aumentar as suas vendas. Vamos supor ali um consultório médico, ele tem a sua quantidade de pacientes, tá? Mas ele não consegue escalar a um ponto de ter mais pacientes e crescer mais a sua equipe. Aí ele começa a investir em tráfego pago para buscar esses clientes em outros nichos, em outros lugares. Vamos supor ali que esse perfil dessa clínica médica tem tantos seguidores. E desses seguidores, uma porcentagem, sei lá, 20% compra o produto desse consultório médico, tá? Para conseguir aumentar essa porcentagem, ele precisa fazer uma estratégia orgânica onde ele consiga vender mais internamente ou, através do tráfego pago, buscar novos compradores para que, com uma estratégia personalizada, ele consiga trazer mais leads qualificados e, consequentemente, aumentar as suas vendas com o tráfego pago. E qual é a importância do posicionamento correto das empresas no digital? Como a empresa deve se posicionar? Então, Eduardo, esse assunto se linka ao anterior que a gente conversou aqui. Quando uma empresa se posiciona de uma maneira que não é a correta, os seus clientes acabam não comprando os seus produtos. Seja ali através dos stories, ou através dos reels, ou através dos carrosséis que tu posta. Tem que ser informações específicas que convençam o público a comprar o teu produto. Caso isso não aconteça, tu vai só perder dinheiro com aquele marketing que tu está investindo. Porque é um dinheiro que tu gasta com tráfego, é um dinheiro que tu gasta com as artes, porque o design também é algo caro. Então, quando uma empresa não consegue se posicionar da maneira correta, ela não entrega o resultado que ela espera conseguir através do marketing digital. Muito obrigado, Gabriel. O Gabriel estará semanalmente conosco e vai mostrar o poder do tráfego pago. Agora eu peço licença aos convidados para a gente faturar. Você tem o sonho de ir para os Estados Unidos e ama motos? A HT Mototurismo está fazendo uma parceria com o programa Desabafo Final, onde nós vamos de Chicago a Los Angeles. Vamos atravessar os Estados Unidos e estamos convidando a nossa audiência para participar desse passeio conosco. Eu já comprei o meu passeio, quero convidar a todos desta bancada que comprem o seu passeio também. Nós faremos um grupo com 12 motoqueiros, já temos 2 passagens vendidas, então ainda temos 10 vagas disponíveis e contando com a presença de vocês, entrando em contato pelo meu celular, pelo meu e-mail, enfim, pelo Instagram, e vamos fazer essa viagem juntos.
Voltamos ao tema de segurança pública. E, 01, por favor, coloque o primeiro vídeo. Blindado não sobe não, filhão. Isso daqui é o império do luxo, filhão. Não sobe, filho. Não sobe, tá de castigo lá embaixo, nem tiro. Vinha bala, o que vinha acontecer, vinha bala, filhão. Caralho, aí, cadê o blindado, mano? Cadê o blindado? Ai, pega, meu. Pega, meu. Amada. Meu mano Tom, faixa preta, aí liga, filhão. Voadeira intensa, filhão. Tá ótimo, já é suficiente. Doutor Fabiano, esse vídeo é uma cuspida na cara do secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Gostaria de comentá-lo? Doutor Eduardo, como que a gente vai comentar situações que sequer podem ser comentadas, né? Eu estava olhando uma reportagem que eu acho que mais de 80%, 90% das pessoas aprovaram, né, esta operação, mas as redes sociais, elas, e nada contra o nosso amigo do tráfico pago, a gente não sabe nem mais o que vai acreditar, né? Porque uma hora fala que 80 é poucas pessoas, a outra fala que foi de maneira abusiva a operação. Eu tenho as minhas convicções, né? E nem gosto de falar acerca até de posição política. Eu acho que é a posição mesmo como cidadão. Eu acho que como cidadão a gente quer com que as pessoas vivam em paz, possam trabalhar e voltar para suas residências com segurança, né? Porque é o que não está acontecendo no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um mundo à parte, né? A gente eu olho muita reportagem e eu fico olhando lá o Comando Vermelho, enfim, aquelas facções que existem lá. Eu vou dizer uma coisa, eu não sei que saída tem, eu não sei por que o governo federal não dá um jeito de intervir. Eu confesso que eu não tenho explicações, né? Eu não consigo ter explicações para entender o porquê que o governo federal não age de maneira concisa junto com todas as forças para fazer com que todo mundo chegue ao bem comum, né? Que é a paz, né? A moradia, poder trabalhar e ter dignidade. Realmente eu não... Falando as minhas opiniões de forma velada, é o que eu entendo. Deputado Tiago, o Estado do Rio de Janeiro perdeu o controle. O Estado vive uma guerra civil. E as forças de segurança do Rio Grande do Sul têm evitado que essas facções cheguem ao nosso Estado. Recentemente a gente viu o presidente da Argentina, presidente do Paraguai, levando forças militares para as suas fronteiras para evitar essa fuga, né, de traficantes do Rio de Janeiro para seus países. Enfim, o que se debate sobre esse assunto na Assembleia Legislativa? Eu acho que tem algumas coisas que são importantes e que permeiam o perímetro dessa discussão, né? O comportamento violento ele está intimamente ligado ao consumo de droga, né? Então a questão da drogadição ela é uma realidade quando a gente fala de comportamento violento, seja do usuário, seja do traficante. Então, na Assembleia, alguns colegas parlamentares trabalham abertamente com a apologia às drogas, com a ideia da liberação das drogas. Tem gente que fala, ela tem maconha medicinal. Maconha medicinal é um absurdo do ponto de vista técnico. Não existe maconha medicinal. Não existe maconha medicinal. O que existe é a droga, o canabidiol, que é utilizado basicamente para criança com crise convulsiva que não consegue conter e para pacientes com Parkinson refratários a outros tratamentos. Mas isso claramente está no seu bojo, está no seu pano de fundo a liberação das drogas. Então, a gente precisa unissonamente rechaçar esse tipo de situação. A gente precisa entender
que droga é um caminho sem volta, né? Que leva, na minha prática clínica, na minha prática médico-legal, ela leva ou ao presídio ou ao cemitério. Não tem outra linha sobre isso, para que a gente não perca o controle social, a mínima condição de viver em urbanidade, o que se perdeu no Rio de Janeiro. O Rio Grande do Sul avançou muito nesse período agora, nesses últimos anos, no que se refere a recompor os efetivos da Brigada Militar da Polícia Civil, e da Polícia Penal, e da SUSEP, e do IGP, melhorou o combate à marginalidade, aos crimes, melhorou o combate aos crimes com tecnologia, e precisa continuar nessa corrente virtuosa que vem tendo nos últimos anos. Então, isso a gente precisa enaltecer, entender que isso não veio... O Rio Grande do Sul não tem menos criminalidade do que o Rio de Janeiro por uma mera casualidade. Isso é por investimento em segurança pública. Claro. Isso é por priorizar a segurança pública. Isso não veio de graça, né? A Alvorada não se tornou a Suíça brasileira, diminuindo drasticamente os índices de criminalidade de graça. Teve investimento, teve inteligência, né? Teve profissionais capacitados que acabaram sendo atraídos para uma carreira de Estado, como, por exemplo, a carreira de delegado. Então, é isso que a gente precisa entender, né? E que a gente precisa também valorizar esses profissionais, que são os profissionais que acabam nos dando, ao fim e ao cabo, segurança. Então, é importante identificar e verificar o que está acontecendo no Rio de Janeiro, né? Entender por que nós estamos num caminho diferente, né? Valorizar essas conquistas e continuar nesse mesmo diapasão. É isso que a gente tem feito na Assembleia Legislativa, é isso que a gente tem sublinhado e rechaçado qualquer medida que venha no caminho contrário. Eu, por exemplo, lá na Assembleia, eu tenho um posicionamento muito claro de valorização aos servidores da segurança pública. Eu acho que eles precisam ser cada vez mais valorizados e também de defesa das prerrogativas desses servidores públicos. Esses servidores públicos, eles precisam ser valorizados nas suas prerrogativas. Isso não significa admitir excessos absurdos, mas eles precisam ser valorizados nas suas prerrogativas, né? Então, é isso que a gente tem trabalhado na Assembleia Legislativa. Existem grupos mais liberais que defendem as prerrogativas, mas não defendem a valorização do servidor público. Alguns partidos, algumas ideologias que estão nesse sentido. Existem outros que defendem a valorização deles como servidores públicos, mas que não defendem as suas prerrogativas, porque o marginal é vítima da sociedade. Isso é incorreto. Eu venho da Restinga, eu trabalho na Restinga, que é um dos bairros mais deflagrados do estado, em Alvorada, em Viamão, em Canoas. E lá tem muita gente pobre, digna, que consegue sobreviver e avançar na vida sem entrar para a criminalidade. Então, a gente precisa ter muito claro esse diapasão e rechaçar medidas de retrocesso como essa. A liberação das drogas, para mim, sob o ponto de vista médico, sob o ponto de vista legal, sob o ponto de vista jurídico, é um completo retrocesso. Todos os países que avançaram na liberação de drogas estão revendo isso. A Holanda, eu tive lá, está revendo isso. O Uruguai, as nossas regiões de fronteira aqui, o prefeito Chuí apavorado, porque isso acaba impactando na segurança pública do Chuí, de Santa Vitória do Palmar. Então, todos os países, o Uruguai liberou maconha, todos os países que fizeram esse movimento estão tendo que rever isso. Então, é importante que a gente observe o mundo e não entre em linhas dessa que, para mim, são um completo retrocesso. Muito obrigado, deputado. O doutor Alex serviu o Exército, cumpriu junto ao CPR, recebeu treinamento militar e, após ver esse vídeo, comente, doutor, te coloque no lugar desse policial
que precisa subir o morro e enfrentar esse tipo de marginais? É uma situação muito complicada, Eduardo, porque, na verdade, um pouco da situação que se tornou o Rio de Janeiro, ela também é culpa do Estado. Ela não é só culpa da criminalidade em si, porque nós sabemos que crime organizado existe no mundo inteiro, né? Nós temos algumas, né, facções ou gangues, enfim, que são inclusive famosas, são objeto de filme. A gente tem a máfia italiana, nós temos a Yakuza no Japão. E no Rio de Janeiro, em São Paulo também não é muito diferente, existe uma situação atípica, que é o domínio territorial. Algo que não existe. Não se ouve, nem em filmes de Hollywood, se falar que a Yakuza domina territorialmente parte do Japão, ou que a máfia italiana domina territorialmente parte da Itália. Aqui não, aqui existem morros que são dominados de forma territorial. E quando há dominação territorial, nós estamos falando de uma situação de guerra urbana. Tanto é que, enquanto militar, fiz treinamento de incursão em favela. Se não estivéssemos tratando de situação de guerra urbana, não haveria razão para eu, enquanto militar, fazer treinamento de incursão em favela. Porque ele é um problema típico, né? A criminalidade, o tráfico de drogas é um problema típico de segurança pública dos estados. Então a gente está falando de atuação da Polícia Civil, da Polícia Militar, e não do Exército propriamente. Mas a situação se escalou tanto por culpa também do Estado, por falta de atuação estatal, que nós estamos num ambiente de quase um narco-estado, ou um narco-estado paralelo, né? Então, a ausência de um posicionamento no passado do Estado para enfrentar, para não deixar esse crime organizado crescer tanto, culminou nessa situação, que é lamentável, que gera a morte de policiais, que gera a morte também de bandidos, porque a gente sabe que numa situação dessa é muito difícil, numa incursão, você fazer prisões, ainda que tenham sido feitas, né, nessa mega operação em específico, muitas prisões, mas houveram, né, poucas apreensões, né, principalmente de armamentos menores, principalmente dinheiro, me parece que nem se ouviu falar em apreensão. Então, é uma situação que ela não tem uma resposta objetiva. Não tem uma resposta objetiva, é uma situação que ela é ruim para todos, é ruim para a população, é ruim para o policial que está trabalhando nessa situação, e a culpa não é só do crime organizado. O Estado também tem que assumir a sua parcela de culpa, e é necessário que o Estado intervenha, não é isso que eu estou defendendo. Não vamos deixar o morro para o crime organizado. O Estado ele tem que fazer intervenção, ele tem que retomar o território para si e dominar o território definitivamente. E, a partir daí, inserir por meio de políticas públicas educação, saúde, saneamento básico, que são coisas mínimas, que hoje a gente sabe que não se vê na favela. Muitos falam a favela venceu. Não, a favela ela nunca vence. Existem pessoas que, através do seu suor, saem da favela e vão para uma situação melhor. Né, como eles chamam lá no Rio de Janeiro, sair da favela para ir para o asfalto. Mas a favela em si ela não tem vencido, seja em razão do próprio crime organizado, como a gente viu no vídeo, seja em razão da falta de atuação estatal, que é uma coisa que a gente vê de diferente no Rio Grande do Sul, como o deputado mencionou. No Rio Grande do Sul existe essa atuação estatal, por isso que no Rio Grande do Sul não se escala como acontece no Rio de Janeiro. E aí fica a pergunta, a quem favorece que isso se mantenha, se perpetue no Rio de Janeiro, como vem acontecendo há muitos e muitos anos. Muito obrigado, doutor. Gabriel, consegue te colocar no lugar do policial que tem que subir o morro, deixa sua família, deixa sua esposa, deixa seus filhos e vai enfrentar, às vezes, um bandido com uma arma mais potente, uma arma superior e às vezes até de longo alcance, e o policial com uma pistola? Me colocando no lugar desse policial, eu me vejo sem escolha, a não ser tomar uma ação, né? Mas falando ali em relação a esse assunto nas redes sociais, né, na comunicação. Quando isso acontece, quando uma situação dessas acontece, ela é muito falada por diversos grupos dentro da rede social. O algoritmo ele absorve muito bem esses assuntos, né, que são assuntos bem polêmicos e que tem várias diretrizes onde muitas pessoas concordam com o que aconteceu ou discordam com o que aconteceu. Tá? E dentro dessas discordâncias, existem muitos comentários sobre isso, existem posicionamentos de marcas, existem posicionamentos de pessoas, de influencers. Então, dentro do marketing, esse assunto é muito falado, mas eu deixo um adendo aqui que quanto mais humanidade a gente trouxer para esse assunto, e informações e educação, acredito que isso vai transformar o nosso país em um país melhor. Essa é a minha opinião sobre esse assunto. Muito obrigado, Gabriel. Para finalizar, 01, eu gostaria do vídeo
da discussão no Congresso Nacional em relação ao minuto de silêncio, por favor. Presidente, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio para as vítimas da mega operação que aconteceu de ontem para hoje no Rio de Janeiro. Pela ordem, presidente, é sobre o mesmo tema, só deixar claro aqui que essa Câmara Municipal, ao meu ver, deve sim homenagear as vítimas, mas as únicas vítimas da operação são os policiais que morreram em combate. Criminoso não deve ser homenageado por essa casa, criminoso que entra em confronto com a polícia e mata pai de família. Portanto, sou a favor do minuto de silêncio, mas somente as verdadeiras vítimas. Criminoso não vai ser homenageado. Eu me recuso a fazer minuto de silêncio por criminoso. As vítimas inocentes serão homenageadas. Criminoso aqui não tem direito a minuto de silêncio, não. Se você não tem educação, você mais tem. Senhor presidente, se vocês não têm educação, você mais tem. Tá bom, zero, já é o suficiente. Só fazendo uma correção, não foi no Congresso, e sim na Câmara de Vereadores de São Paulo. Doutor Fabiano, está de acordo, não está de acordo? O que o senhor acha de homenagear, fazer um minuto de silêncio para bandidos? Doutor Eduardo, é lógico que eu não estou de acordo, mas eu acho que falta também entre as pessoas que lideram o povo um pouco de sensibilidade. Quem sabe um minuto de silêncio não seria para as mães, né, que ficaram sem os filhos. Exatamente. Para os policiais, né, que perderam a vida, para os filhos que ficaram desamparados. Então, eu acho que a gente tem que, eu não sei se seria a palavra essa, deixar de agir um pouco como um partido, né, e começar a pensar na população. Então, eu acho que falta um pouco de sensibilidade para todo mundo que frequenta a casa, né, seja de um lado, seja do outro, porque parece que estão, eu sei, o doutor colocou esse vídeo aí, mas vamos falar da CPI do INSS, sabe? Com todo respeito, é uma baixaria. Daqui a pouquinho, o objeto da ação é uma coisa e já está desvirtuando, enfim. Falta um pouco de educação também, né? Falta um pouco que nem a gente fala de cultura, né? Dentro das empresas a gente fala, a empresa que tem uma cultura forte, ela consegue vencer. Então, por exemplo, dentro das minhas empresas eu tento passar uma cultura para vencer. Então, se não existe esse objetivo de todo mundo andar no mesmo caminho, independentemente de ser A, B ou C, eu acho que sempre vai acontecer essas coisas que não somam para ninguém, nem para um lado nem para o outro, porque fica como se fosse, aqui no Rio Grande do Sul se fala, né, um boteco, briga de boteco. O doutor Fabiano foi muito bem quando lembrou das mães, né, que perderam seus filhos. Deputado. O radicalismo que tem tomado conta do país, ele é muito ruim. Ele é muito ruim, né? Assim, como disse o doutor Fabiano aqui, muitas vezes a gente tem um familiar que é bandido. Essas mães têm familiares que são bandidos e elas não são bandidas. E elas não podem ser condenadas pela sua descendência, pelas gerações. Então eu acho que o radicalismo tem se estabelecido e tem ocorrido muito nas redes sociais, ele é prejudicial. As pessoas perdem a humanidade e, principalmente, elas perdem a empatia, que é se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro. Eu vi várias reportagens do Rio de Janeiro em que a mãe admitia que o filho era bandido, mas era filho dela, ela ama esse filho, mas nem por isso ela absolvia ou não condenava a ação do filho. Então, falta nessas ações radicais, nesses posicionamentos radicais, empatia, se colocar no lugar do outro. Doutor Alex, naquele momento, nossos policiais tombaram e aquela vereadora pede minuto de silêncio para bandido. O que o senhor tem para me dizer? Na mesma linha dos colegas de bancada, me parece que, independentemente do lado que se está, houve perda generalizada. Então, tanto familiares de bandidos que não são bandidos tiveram perdas, e perdas significativas. Muitas vezes, até na mesma linha do que disse anteriormente, por falta de atuação estatal, aquele bandido era o único que levava o ganha-pão para dentro de casa. Então, sabemos que é um dinheiro que não tem uma origem lícita, mas é o que fazia ter o pão de cada dia, é o que fazia ter a comida na mesa, e agora essas famílias vão ter que se virar de outra forma, né? Quem sabe, inclusive, ingressando em situações de tráfico ilícito de entorpecentes, como
se fez outrora pelos filhos, pelos maridos, pelos netos, né? Então, de qualquer sorte, nenhuma perda, seja de policiais, seja de bandidos, seja de quem quer que seja, pode ser uma situação a ser comemorada. Muito obrigado, doutor. Gabriel, gostaria de se manifestar sobre o tema? Seguindo a lógica dos colegas aqui também, eu compartilho do mesmo pensamento. Hoje as pessoas não têm empatia tanto nas redes sociais quanto nas câmaras, né, como a gente pode ver. Não tem essa empatia tanto com as mães, tanto com os familiares. Nas redes sociais a gente vê muita agressividade em vez de empatia sobre aqueles assuntos que são mais delicados de conversar. Eu acho que essa é a parte ruim das redes sociais, né? Porque esses assuntos geram muito engajamento e muita visibilidade. Então, por conta disso, as pessoas fazem de tudo para ganhar visibilidade hoje e crescer as suas redes sociais. Então, muitas pessoas acabam seguindo o caminho errado, que é que a gente gosta de chamar que é o caminho dark, né? Que é onde as pessoas falam de forma agressiva sobre esses assuntos delicados, onde muitas pessoas são atingidas, né? E, inclusive esses familiares, como a gente acabou de comentar. Então, a minha opinião aqui é que a gente tem que falar com um pouco mais de sensibilidade sobre alguns assuntos como esses. Muito obrigado, Gabriel. Passamos, então, para as considerações finais. 1 minuto, doutor. Doutor Eduardo, gostaria de agradecer muito o convite. O senhor sabe que eu vim lá de Santa Cruz para prestigiar aqui a bancada. Agradecer a todos os colegas aqui. Espero que tenha contribuído, como vocês contribuíram para a minha vida também. E a gente, de todo lado, de qualquer situação que nós venhamos a passar, nós aprendemos alguma coisa, né, doutor? É verdade. E eu posso ter certeza que eu aprendi muito com vocês. Muito obrigado. Eu vou estar sempre à disposição aí do que vocês precisarem. Qualquer um de vocês. Foi uma honra recebê-lo, doutor. Por favor, doutor Thiago. Muito obrigado pelo convite, doutor Eduardo, demais colegas de bancada aqui. Uma satisfação para a gente estar participando. Quero deixar aqui as minhas redes sociais à disposição da audiência. O Instagram é dr_Thiago_Duarte e o meu celular pessoal é o 51991342147. À disposição. Hein? Muito obrigado pela presença. Foi uma honra recebê-lo, deputado. Doutor Aleco, por favor, finalize. Também gostaria de agradecer o convite, doutor Eduardo. Gostaria de agradecer pela presença dos demais colegas de bancada. Foi uma honra, né, estar aqui na presença de vocês. E para aqueles que tiverem dúvidas jurídicas, que quiserem entrar em contato com o escritório, o nosso site é www.marcosediniz.com.br. Muito obrigado, doutor. Gabriel. Eu queria agradecer a todos aqui da bancada. Foram diversos conhecimentos aqui dos doutores. E eu gostaria de deixar nossa rede social aqui, que é Media Online Growth. Nós trabalhamos com marketing e venda, trabalhando principalmente na questão da performance. E se você precisa melhorar a visibilidade da sua empresa e atingir o público certo, captando leads qualificados, nos chame. Passamos para as considerações finais. Quero fazer um agradecimento especial ao amigo Felipe, nosso coordenador de produção, pela sua presteza, pelo seu carinho, pela sua dedicação, por tudo que tem me ensinado e por fazer esse programa acontecer. Quero agradecer ao Dr. Marcelo, à diretora Bárbara e a todos os funcionários da RS Play. E gostaria também de agradecer aos meus patrocinadores, a FAO Armas, King Force Energéticos, Jetpoa Beach Club, CTK, franquia de clubes de tiro, Forasteiro Barbearia e a Media Growth. Sem eles, esse programa não seria possível. E quero pedir à nossa audiência que fique atento, fique por dentro nos nossos próximos episódios. Nossas gravações serão no Autódromo de Taramoã, com automobilismo e velocidade. Vamos gravar no Aeroclube, com aviões monomotores sobrevoando Porto Alegre. Vamos fazer um especial de judô e jiu-jitsu aqui no estúdio, sem as mesas, um tatame no chão, e o pau vai pegar aqui dentro da RS Play. Vamos gravar dentro dos clubes de tiros. Enfim, os próximos episódios estarão muito interessantes. E finalizo declarando este programa Desabafo Final encerrado
E convoco a todos para o próximo domingo, às 22 horas, aqui na RS Play e nos nossos canais do YouTube. Saúde e paz a todos, muito obrigado e fiquem com Deus.